Oi! Hoje nós vamos falar sobre o plano da salvação e nós vamos aprender a colapsar o tempo. Só que, como todo mundo é mental, tudo que a mente tem dentro dela, a gente tem que falar dentro porque aqui na nossa percepção, como nós estamos dentro de uma crença de espaço e tempo, nós temos essa ideia de dentro e fora, em cima e embaixo. Então, a mente, ela não é espacial, mas como nós estamos dentro dessa crença de espaço e tempo, a gente poderia imaginar a mente como tudo estivesse dentro, mas não é dentro, na verdade. Tudo é ela. Só que como a mente que está presa no espaço-tempo não consegue entender isso, a gente vai ter que usar esses termos do espaço e tempo para poder aniquilar o espaço e o tempo. Então, assim, como o universo todo é mental, tudo, até as constelações, esse mundo astral, que é o mundo dos astros, tudo está dentro do nosso pensamento. Tudo está dentro da nossa mente. Então, o que nós vamos aprender hoje? O plano da salvação. O que é o plano da salvação? Nós vamos aprender a colapsar o tempo. Nós vamos aprender a colapsar o tempo. Existe uma maneira de sair do tempo automaticamente e a mente acordar na unidade do eu sou. Só que como nós estamos debaixo de uma carga astral, de uma carga temporal muito intensa, onde tem muitas crenças e muitos paradigmas que foram envolvidos dentro da mente, esse caminho, essa expiação vai ter que ser feita de uma forma temporal, porque o Espírito Santo, que é a mente de Cristo, não acredita no tempo, mas ele vai ter que trabalhar no tempo, porque a mente do filho está presa, aparenta estar presa no tempo. E esse tempo, o tempo é apenas uma crença. Então, o plano da salvação, nós vamos retirar o tempo da mente, vamos colapsar o tempo, ou seja, nós vamos retirar as crenças do passado para poder dar um salto quântico e, estando no futuro, né, sair do tempo e entrar na eternidade. Isso tudo aqui, a partir do momento em que a gente está no plano da salvação, nós vamos ter que usar o tempo. O tempo não existe, mas como a mente acredita que está no tempo, ela vai ter que trabalhar com essa crença, mas a partir da maneira que o espírito tem de tirar essa crença. Então, o tempo que vai levar para a mente completar essa expiação é só o tempo que ela leva para retirar essa crença. Então, assim, em cada palavra que estou usando aqui, já tem a chave da retirada do tempo da mente de uma vez só. Só que como a mente ela está presa em muitas crenças, ela fica presa dentro dela mesma. Então, como todo o universo é só uma projeção do estado mental dessa mente que aparenta estar separada, tudo que ela vai perceber no tempo são as crenças que ela teve do passado e ela repete nos pensamentos no presente e aí a mente ela vai projetar imagens do futuro. Da mesma forma. Aí o que acontece? É muito importante isso aqui que eu tô falando, porque, assim, como eu expliquei que a minha mente ela é muito lógica, ela funciona de uma forma muito lógica, eu consigo pegar isso e transformar em fórmulas, ou então eu posso pegar isso e transformar em figuras, porque eu penso em forma de figuras. Nós vamos desenhar o plano da salvação. Então, eu vou tentar desenhar o tempo. Vamos lá.
Tem várias formas de desenhar o tempo, mas eu vou desenhar dessa forma porque vocês vão entender como dar esse salto quântico, tá? Aqui, vamos chamar isso aqui da mente, esse pontinho aqui, da mente íntegra. Vamos chamar de Cristo. Eu também. Tá? Faz aqui, o ponto seu. Vamos chamar de Cristo. Então, a partir do momento em que a mente vai se dividindo através das crenças do ser, que seria o não ser que ela acredita que ela é, que ela acredita, tá? É uma crença. Ela vai se afastando dela mesma, ó. A mente é uma só. A mente, ela não tá dividida, ó. A mente é aqui, a mente é uma. Só que a partir do momento em que ela cai no espaço-tempo, a vibração dela diminui, ela acredita que ela é o que ela não é. Então ela começa a acreditar que ela é um ser diferente dela mesma. Aí ela vai se dividindo, ela vai se afastando dela mesma. Ó, isso aqui é o tempo. Toda vez, aqui é a mente íntegra, aqui é o Cristo. Aqui é o Filho unido com o conhecimento, tá? Hermes chama isso, Hermes Trismegisto chama isso de Nous, que é o Pai junto com o Filho. É a mente dentro do seu próprio conhecimento do amor de que ela é. Quando ela cai no tempo, aqui ó, ela começa a querer, desejar se ver da maneira que ela quer, ao invés de ser quem ela é, ela vai se dividindo aqui, ó. Ela vai se dividindo aqui, ó. E quanto mais ela acredita, essa mente, que através das crenças ela começa a dividir, a se dividir, a dividir-se. Quanto mais ela acredita que ela não é, ela entra aqui no tempo, ó. O tempo é a culpa. Porque como Deus, que é o Nous, aqui ó, como Deus, o Nous dos gregos, é a mente criadora, uma vez que a mente cai aqui nas ilusões do tempo, ela começa a acreditar que ela é criadora de si mesma. E essa ideia, esse pensamento automaticamente cria um sentimento de culpa. Faz um sentimento de culpa. Aqui, ó. A partir do momento que ela sai dela mesma e ela cai no tempo, na ilusão, porque o tempo é uma ilusão, ela começa a projetar imagens. E ela ela se esquece do Criador que criou ela mesma e ela acredita que ela é autora de si mesma. E isso é o significado da queda de Lúcifer. É a queda da mente que cai na autoridade de si mesma. A raiz de todos os males é isso aqui, ó. A mente acreditar que ela é autora de si mesma. Dessa crença toda, nasce o tempo aqui, ó. A mente vai se dividindo e entra no mundo, tá? As nações do mundo. Os cabalistas chamam de nações do mundo. Então, a gente pode chamar esse tempo aqui de Jacó, tá? Só que a mente, como a partir do momento que ela se integra em si mesma e ela sabe que ela caiu no tempo e ela projetou todas essas imagens do espaço-tempo e das pessoas, a partir do momento que ela sabe disso e entra no conhecimento de si mesma, ela é chamada de Israel, de acordo com os judeus, tá? E de acordo com Hermes, os gregos, o conhecimento de Hermes, quando a mente se encaixa nela mesma aqui, ó, o pai junto com o filho, tá? Ela pode ser chamada de Pimandro. Então, quando a mente cai aqui, ela começa a ver o mundo todo, ver pessoas, ela se vê no mundo todo, só que ela não sabe que todas as pessoas são ela mesma. E quanto mais ela tem esse sentimento de autoria, ela vai começar a acreditar que ela é o corpo dela, que o nome dela é o eu dela, que a casa dela é a casa dela mesma,
e que esse mundinho físico dela, o corpo, a casa, a família, tudo, é o ser que ela é. E quando isso acontece, ela vai se afastando mais, tá? E o tempo vai crescendo. E o tempo vai aumentando dentro da mente. Isso tudo é um drama mental, nada disso existe. Só que isso é trágico no tempo. Porque uma vez que a mente acredita no espaço e no tempo, ela fica presa no tempo e o tempo realmente existe para ela. E aí, o que é o plano da salvação? Essa salvação que a Bíblia toda fala. A salvação é você ter que tirar o tempo da mente. Uma vez que a mente caiu no tempo, que é a queda de Lúcifer, a queda da mente, a autoria de si própria, ela vai projetar todas as imagens que tem dentro do pensamento dela para fora. Daí você vê o perigo de quem não lê. Daí você vê o perigo de uma pessoa que não procura nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de procurar o que está acontecendo, quem é ela, de onde que ela veio. Por quê? Porque como o mundo é um mundo de imagens, a mente ela vai ter pensamentos a partir das projeções. Como as mentes que estão divididas, todas elas projetaram no espaço e tempo, ela vai ter as conclusões e os pensamentos dela de acordo com as projeções de outra pessoa. Aí que ela fica dentro dessa trama aqui, ó, dentro do tempo. Porque ela não sabe que ela só tá vendo o mundo todo são pensamentos. E como o mundo todo são pensamentos desse afastamento aqui, são pensamentos de culpa, ela vai ficar presa na culpa por enquanto ela não se conhece. O segredo de tudo, o segredo de conhecer Deus é conhecer a si mesmo. Porque a partir do momento que a mente conhece a si mesma, ela sai do espaço-tempo, tá? E ela acorda e ela vê que ela é um ser, ela é um Cristo. Ela é o Cristo, tá? Só que aí que entra o plano da salvação. Só existe essa maneira de colapsar o tempo, porque a mente, ela vai pegar aqui, ó, ela vai retirar o passado, porque tudo aqui, ó, tudo que a mente está vivendo aqui, nesse drama do tempo, é somente o passado dela, as coisas que ela acredita que ela viveu, e ela vai jogar no futuro, porque os pensamentos eles vão projetar as imagens do futuro. E o plano da salvação, qual é o plano da salvação? O plano da salvação é onde entra o mistério do perdão dos pecados. É o mistério que faz colapsar o tempo dentro da mente. A mente vai perdoando-se, tá? Então ela vai tirando o passado da mente dela e vai dando um salto no tempo para o futuro. Só que como o tempo não existe, esse futuro aqui é somente o presente dela que vai estar livre do passado. Então tudo vai melhorando. E sempre que ela vai se perdoando aqui, ó, ela vai chegando mais perto dela mesma. Porque ela vai tirando a culpa do próximo. E o próximo é ela mesma. A mente, ela só vai acordar aqui, ó, quando ela tirar a culpa do mundo todo. Porque, como cada um, a mente é uma só. Só que a mente dividida, que ela acredita que está separada, cada um, essa mente dividida, que acredita que está dividida, ela vai ter um universo particular. Então, é um ser que é multidimensional aqui, ó. A pessoa, ela se torna múltipla. Então, o mundo é todo feito de um ser só que se multiplicou e acredita que é outro ser. E quando a mente, ela perdoa o mundo todo, ela acorda aqui no Nus, tá? Ela acorda em Pimandro, ela acorda dentro do Pai e ela vê que o tempo nunca existiu. Aí chega o fim dos tempos, porque nos fins do tempo ela perdoou todas as caricaturas dela no tempo, através do mistério do perdão do pecado, e ela entra na eternidade, ela saiu do tempo. É muito, muito importante você entender o que é o tempo. O tempo é a culpa dentro da mente. Agora sim, ó.
Como já sabemos que o mundo é mental e que as imagens são projeções do nosso pensamento e da nossa crença, e o tempo é a culpa, o que a gente tem que fazer? Todos os problemas todos os problemas vão surgir da projeção da mente. O que acontece? Quando a mente separada, ela se encontra no tempo, tudo que ela vai fazer é projetar a culpa que ela tem no próximo. Porque o ego, essa parte da mente que enlouqueceu, a maneira que ele encontrou de se livrar da culpa é projetando a culpa para fora. Então a mente, ela se cuspiu, tá? Isso é o espaço-tempo que está desse jeito aqui, dividido. A mente se excluiu. Então nasceu o mundo da exclusão. E a gente vai ter que fazer o contrário disso através do plano da salvação. A partir do momento em que a mente ela se exclui, ela projeta, tá? Ela projeta as imagens, ela projeta situações no tempo a partir do pensamento, e ela começa a ver os pensamentos dela no tempo, e ela vai culpar isso como se isso não fosse o efeito da própria confusão mental. Então, um ser humano que está preso nas crenças do tempo, ele vai culpar todas as situações que acontecem com ele vai culpar em alguma pessoa, ele vai julgar um ser, e como se aquele ser fosse a causa do sofrimento dele. Só que a mente não sabe que ela está presa aqui, ó, nos enganos do espaço-tempo. E é por isso que o plano do perdão, o mistério do perdão aqui no plano da salvação, é o que vai salvá-la do próprio engano. E ela vai sair do tempo, porque ela vai tirando a culpa da mente, tá? Ela vai tirando a culpa do espaço e ela vai entrando no conhecimento dela mesma. Só existe esse caminho, tá? É o ofício de Cristo. Só existe esse caminho para a mente poder entrar na eternidade, que é o reino de Deus. E ela vai ter o conhecimento de quem ela é. A partir do momento que a mente entra aqui, ó, ela se une com o Pai, ela não projeta mais, ela começa a estender. Ela sabe que o próximo é ela mesma, ela se ama. Mas isso só acontece, tá? A mente só entra nesse estado se ela conhece a si mesma. Porque uma vez que ela se acoplou nela mesma, ela sabe que o próximo é ela mesma, ela não vai atacar. Uma vez que se ela atacar, ela vai saber que ela vai perder o próprio conhecimento de quem ela é. A mente que entrou aqui, ó, ela conhece todas as coisas, porque ela retirou a culpa. Todos os problemas, toda a ignorância, tá tudo aqui no tempo, ó, na culpa. Todos os problemas que a pessoa tem no dia a dia, todas as coisas que acontecem com ela. Por exemplo, se ela vai num banco e alguém a trata mal, se alguém demora a pagar, se ela tem uma discussão em casa, se ela tem um problema de família, se ela tem um problema, qualquer tipo de problema com outra pessoa, qualquer tipo de problema de relacionamento, é só um relacionamento dela com ela mesma. Porque ela não sabe que ela, aqui ó, ela é pura e santa. E a partir do momento que a mente, ela não sabe que ela é pura e santa, ela projeta a confusão dela em todo o espaço-tempo. Então o mundo todo, ele vai atuar de acordo com o que ela acredita que ela é. Tudo que você pensa sobre outra pessoa, independente do que seja, é no mesmo grau de vibração, não necessariamente a mesma coisa, mas no mesmo grau de vibração do que você acredita sobre você mesma, você mesmo. É a mesma coisa. Então, por isso que a pessoa, ela não pode pensar mal de ninguém. Porque sempre que ela pensa mal de alguém, ela está fortalecendo isso dentro dela mesma. Toda vez que a mente, ela pensa mal de alguém, ela está fortalecendo isso dentro da própria mente.
E se ela fortalecer essa crença, ela não chega aqui, ó, dentro do próprio conhecimento do ser dela, que ela é íntegra e não tem pecado e não tem falta e não tem problema nenhum. Só que a mente ela só vai se livrar desses problemas aqui se ela retirar a culpa de todo o espaço-tempo, a sujeira que ela fez. Ela vai ter que tirar tudo. Aí a pessoa, esse governo não presta. Na verdade, ela está pensando isso inconscientemente sobre ela mesma. Ela, na mesma vibração, inconscientemente, pensa que ela não presta. Então, tudo que ela vai perceber no tempo não presta. Sempre que a mente julga, ela vai ser julgada. E ela vai ficar presa aqui, ó, no tempo, porque o tempo é a culpa. Toda vez que ela põe a culpa em alguém, ela está colocando a culpa dentro dela mesma, porque ela não é o corpo, ela é a mente que acredita está dividida. Como a mente é uma, tudo que ela acredita do próximo vai ser reforçado nela mesma, porque a mente é uma, ela só acredita que está dividida aqui pelo tempo. Então, todas as pessoas do mundo, do seu mundo, são você mesmo, tá? São você mesmo dividido, tá? Cada pessoa tem seu universo particular. Então, se você não retirar a culpa através do mistério do perdão de todo o tempo, de todo mundo, parar de julgar, parar de pensar mal, perdoar o que te aconteceu no passado, porque quem fez isso pra você foi você mesmo dividido no tempo. Se você não fizer isso, você não entra aqui, ó, no reino de Deus. O reino de Deus é sua própria mente, é um estado de consciência fora do tempo, ó. O tempo é a culpa. Se a mente não tiver culpa, ela não tem tempo. Ela entra na eternidade e ela desperta. Esses são os despertos, as pessoas que sabem que isso aqui, ó, não existe. Ela olha pro próximo com amor, porque ela sabe que o próximo é ela mesma e ela sabe que o próximo é ela mesma, a própria mente dividida no tempo. Ela sabe que o tempo não existe, ela sabe que a imagem não existe e ela sabe que a imagem do próximo, da outra pessoa, é só uma projeção da mente dela. Ela sabe disso, mas a mente ela só vai experimentar isso verdadeiramente se ela retirar a culpa aqui, ó. Porque eu posso muito bem falar, mas você só vai acreditar ou não acreditar. Só que você vai saber se você fizer. Então, se vocês... Não adianta eu falar. Você vai saber disso aqui se você experimentar, tá? O perdão não é você perdoar o que a pessoa fez. É você perdoar o que a pessoa não fez. Por quê? Como a mente aqui dividida, o próximo atuou o que você acredita de você mesmo, ou seja, a vibração, ela fez uma forma no tempo, porque o tempo é isso aqui, ó. O tempo são formas de quem você acredita que você é. E aí o próximo, ele formou na vibração de que você acredita que você é, o que você é. E o próximo, ele te atacou, tá? Na verdade, a sua mente se projetou e se atacou de volta. E aí o perdão, você vai perdoar o que ela não fez, porque a sua mente que criou toda essa trama. E a mente do próximo, que é também sua mente dividida, ela fez a mesma coisa. Ela acredita que ela é culpada também e te atacou. E aí fica essa guerrinha da mente com ela mesma. E ela não sabe, ela é cega, porque ela não sabe que é ela, aqui ó, no tempo, que tá se atacando. Por isso que serve o perdão. A pessoa ela não acredita. Ela sabe que ela é santa aqui, ó. Santo, santo, santo. Ela sabe que ela é santa, íntegra. Ela retira a culpa do próximo e a mente dá um salto quântico. Dá um salto quântico. Aí quando ela perdoa o mundo todo, chegou os fins dos tempos e o noivo se encontra com a noiva. Aqui, ó. As nações do mundo entre Israel. E aí, a mente acorda.